Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 17. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti. Versículo 22. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Glória a Deus. Ponde-lhe um anel na mão e a sandália do filho pródigo quer te pegar, mas em nome de Jesus ela não te vencerá. Amém? A síndrome do filho pródigo quer te pegar, mas em o nome de Jesus ela não vai te alcançar, não te acometerá. Amém? É bem verdade que todos já conhecem esta parábola do filho pródigo, e eu vou fazer algumas analogias. Preste bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, amém? Certo homem que tinha 2 filhos, né? Tinha 2 filhos e aquele jovem mais moço, vira para o seu pai e diz: Pai, dai-me parte da minha herança, dai-me aquilo que me pertence, porque eu quero viver a minha vida, eu quero seguir o meu destino, eu quero seguir o que eu tenho para fazer. É bem verdade que você sabe que herança só se dá para alguém que morreu e deixa-se a herança para outra pessoa. Pode ser o filho, pode ser a esposa, que é os bens daquela pessoa chamada de decúgio, né, que falece, que parte para a eternidade e deixa ali uma herança. E então aquele jovem, ao perguntar para o seu pai: Pai, dai-me a minha herança. Eu posso observar e pensar o que aquele pai, ao receber aquela palavra do seu filho, dizendo: Pai, dai-me a minha herança. Ele estava dizendo: Pai, para mim você está morto. Pai, para mim o Senhor já morreu, porque só recebe herança quem partiu para a eternidade e deixou os bens para outro. Pode ter sido uma facada, pode ter sido uma punhalada nas costas daquele pai, que ao ouvir da boca do seu próprio filho, pedindo: Pai, dai-me a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. Mas aquele pai ainda não estava morto, ele estava em vida. E diz a Bíblia Sagrada que o pai, ele não se exumiu, o pai, ele não se absteve de dar a herança para aquele jovem, para aquele filho. Ele disse: Você quer a sua herança, filho? Tome aqui a sua herança. Diz a Bíblia Sagrada que aquele jovem filho pródigo, o que é pródigo? É uma pessoa, é um jovem que age sem pensar, que vive a sua vida dissoluta, que vive a sua vida sem freio, sem controle, que vive a sua vida de dupla personalidade, que quer viver 2 vidas. Ele está vivendo uma vida aqui, mas ele se imagina vivendo outra vida lá fora.
E assim foi o que aquele jovem fez. Foi viver a sua vida dissoluta, foi viver a sua vida sem freio, foi viver a sua vida dissipando todos os seus bens, dissipando toda a herança que o seu pai lhe dera. E assim, aquele jovem viveu a sua vida poucos dias depois, diz aí no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua terra, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo sem freio. Ele gasta todos os seus bens, ele gasta todo o seu patrimônio, contextualizando para os dias atuais, gastando todos os seus bens nas noitadas da vida, com as mulheres da vida, com álcool, com drogas. Ele dissipou todos os seus bens. Ah, minha amada irmão, minha amada irmã, meu amado irmão que ouve a minha voz, talvez você que está aí do outro lado é um filho pródigo, que está dissipando a sua vida, está se entregando aos prazeres desta vida, está se entregando às concupiscências da carne. Mas o teu pai, ele não está morto. O teu pai, ele ainda vive. Diz a Bíblia Sagrada que aquele jovem, quando ele gasta todos os seus bens, ele começa a se lembrar da casa do seu pai. Porque certa feita, por não ter mais dinheiro, por não ter mais com que gastar, ele sente fome, ele sente sede, e diz a Bíblia que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ah, meu Deus do céu! E aquele jovem disse que ele, caindo em si, e disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm do bom e do melhor, comem com abundância pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quem sabe eu não possa ser como um de seus empregados. Quem sabe eu não possa ser um daqueles empregados que trabalham o dia todo e ao final do dia recebem a sua recompensa, recebem um bocado de pão, recebem uma porção de água. Quem sabe o meu pai não tem ao mínimo essa consideração para comigo. Meu Deus do céu, eu sei que tem alguém aí do outro lado que ouve a minha voz, que ouve esta palavra, que estava vivendo uma vida dissoluta, que estava vivendo uma vida de pecaminosidade, uma vida dizendo: eu vou largar tudo, eu vou largar tudo e vou retroceder, vou voltar para o mundo e vou viver a minha vida, porque não adianta nada eu viver na casa do meu pai e estar vivendo o que eu estou vivendo. Aleluia! Para você que eu prego nesta noite e digo: quem é filho pode andar por terras longínquas que for, pode se afastar o que for, pode cair no pecado que for, mas nunca vai deixar de ser filho. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada que aquele jovem, caindo
em si. Que pelo poder da palavra, você que está aí do outro lado, caia em si e volte a ter com teu pai de novo. Porque diz a Bíblia Sagrada que aquele pai, quando aquele jovem ainda estava longe, viu o seu filho e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe no seu pescoço, abraçou-lhe e beijou. Aquele pai, ele não se importou o que o filho dele tinha aprontado. Aquele pai não se preocupou o que aquele jovem tinha feito nas noitadas da vida. Aquele pai não se preocupou com que o seu filho lhe apunhalou, e dizendo, em outras palavras: pai, me dá a minha herança, porque para mim o Senhor morreu, e eu quero viver a minha vida. Quantas as vezes, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, meu amado ouvinte, esta síndrome quer nos pegar, esse mal quer nos pegar, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio às dificuldades que a vida nos traz. A vontade é de parar, a vontade é de retroceder e dizer: Deus, igual a mulher de Jó disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela estava dizendo: Jó, diga para o teu Deus, amaldiçoa ele, maldito é, e que ele está morto, que ele não olha para o teu sofrimento, que ele não olha para o que você está fazendo, Jó. Meu Deus do céu. E às vezes a vontade é dizer para o pai: pai, o Senhor não me ajuda, o Senhor não me socorre, eu vou viver é a minha vida, o Senhor para mim acabou, o Senhor para mim está morto, eu vou viver a minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Aquele pai não se importou, assim como o teu Deus não se importa com o que você fez, com o que você praticou até o dia de ontem, ou até hoje, pelo final da tarde. Ele está dizendo: eu não me importo, contando que você se arrependa, contando que você caia em si, e diga: sem ti, pai, eu não posso fazer nada, para onde eu irei, Deus, que só tu tens as palavras de vida eterna. Contando que você caia em si e se arrependa. Deus, o teu pai, está pronto para te abraçar, assim como esse pai aqui que representa o teu Deus e o meu Deus. O pai se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. Só recebe beijo no pescoço quem tem intimidade. Só recebe carícias no pescoço quem tem intimidade com outra pessoa. Você não sai aí pelas ruas acariciando, beijando o pescoço de outras pessoas, ao menos que você tenha intimidade com esta pessoa. Esse pai estava dizendo para aquele jovem: ei, eu tenho intimidade contigo, não importa o que você fez, vem cá, eu quero te beijar, eu quero te fazer carinho, porque tantos dias você esteve longe, meu filho, tantos dias você esteve longe de mim, minha filha. A única coisa que eu quero é te abraçar,
é te beijar, é fazer carinho em você. Você imagina o complexo de inferioridade que aquele jovem não estava vivendo, porque o pecado traz isso, o erro traz isso. A pessoa sai do céu para o inferno. Ele diz para aquele pensamento, para a alma dele, disse: eu vou ter com meu pai. Quem sabe eu não possa ser apenas um empregado dele. Mas o seu pai abraçou e disse: vem cá, meu filho, eu não te esqueci, eu não te deixei, eu não te desamparei. Por mais que você tente fugir da presença de Deus, ali Ele está. O salmista vai dizer: ainda que eu fuja, que eu faça a minha cama no Sheol, no abismo, ele está dizendo, por mais que eu tente fugir para longe da presença de Deus, ali Ele está. Por mais que eu suba ao mais alto monte, tentando fugir dele, ali Ele está. Para onde você vai? Para onde você vai? Quando Jesus Cristo estava sendo perseguido ao ponto da crucificação, muitas pessoas estavam sendo dispersas, muitas pessoas estavam retrocedendo. E Jesus disse para eles, para os seus discípulos, um deles era Pedro: tu também queres ir? Tu também queres fugir? Aleluia. E os discípulos disseram para Jesus: para onde iremos nós? Porque só tu, ó Redentor, só tu, ó Cristo, tens as palavras de vida eterna. Não pense que você vai achar o teu acalento. Não pense que você vai achar afago, descanso nas terras longínquas da vida, nos abismos da vida. Jesus está dizendo: caia em si. Só eu tenho as palavras de vida eterna. Só eu tenho aquilo que você precisa. Só eu tenho aquilo que pode preencher o vazio da sua alma. Só eu tenho. Aleluia. Aquele pai vira para os seus servos e diz: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel no seu dedo, coloque uma sandália nos seus pés. Anel, aliança, vestimenta, autoridade, acalento, para cobrir uma pessoa, mostrando aconchego. Sandálias, sapatos, dizendo: olha, meu filho, minha filha, ainda não é hora de parar, ainda não é hora de parar. Eu ainda tenho algo para fazer na tua vida, eu ainda tenho grandes trajetórias para caminhar junto com você. Aleluia. E aqui é o que achei bastante interessante. Já poderia ter parado aí, né? Nos beijos, mas não parou nos beijos.
não parou nos acalentos, aí foi para o anel, foi para a sandália, foi para a roupa, mas não parou aí. O pai disse: olha, mate um bezerro, aleluia, 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 mate um bezerro e nos alegremos, porque aquilo que estava morto reviveu, aquilo que estava perdido foi achado. Aleluia. Eu vou explicar para você. Eu quero fazer uma analogia com esse bezerro aqui. Aleluia. O pai representa Deus, o teu Deus. O bezerro representa Cristo. Isaías capítulo 53 diz que ele foi levado como cordeiro, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, nas mãos dos seus tosqueadores. Meu Deus do céu, aquele pai diz: matemo-nos um cordeiro, matemo-nos um cordeiro e alegremo-nos. Jesus Cristo é o cordeiro morto, antes mesmo da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 e 20. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, enviado pelo Pai, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você estivéssemos um dia na glória, nas mansões celestiais, se alegrando com o Pai, se alegrando com o Pai naquele banquete, se alegrando com o Pai naquela festa. Jesus Cristo fez este dia para dizer: eu tenho tudo isso para te oferecer, eu tenho tudo isso para te ofertar. Eu tenho vestimenta, eu tenho comida, eu tenho carinho, e o primordial de tudo, eu enviei o meu filho, o Cordeiro de Deus, para morrer por você, para que você tivesse vida, e um dia estaremos nós na glória, se alegrando no banquete espiritual. O teu pai enviou um cordeiro, porque você foi achado. Aquilo que estava perdido foi encontrado através do Cordeiro de Deus, que nos religou ao Pai. O Cordeiro de Deus que morreu em sacrifício. Você sabe disso, que tinha que ter uma oferta de sacrifício para a substituição dos novilhos, das ovelhas do Antigo Testamento, e ninguém foi achado digno para nos religar novamente com o Pai, a não ser o Filho, o Cordeiro de Deus, que é cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. Eu te explico: antes mesmo da terra existir, antes mesmo de você vier a existir, antes mesmo que o houvesse, Jesus Cristo já era cordeiro morto, cordeiro pascual, o sacrifício para remissão de pecados e para alegria junto ao Pai. Aleluia, aleluia. Aquilo que estava perdido foi achado. Você
que estava perdida, você que estava perdido, através de Jesus Cristo, através do próprio Pai, você foi achada, você foi achado, e nós estaremos um dia junto com o Pai, no banquete celestial, se alegrando em Jesus Cristo. Aleluia. Lucas capítulo 22 vai trazer um exemplo de um filho pródigo chamado Pedro, muito parecido comigo, muito parecido com você. Diz que dias antes da crucificação, Jesus estava com os discípulos, e ele fala para Pedro: Pedro, o galo não cantará antes que tu me negue quantas vezes? 3 vezes. Pedro pode ter se assustado, Pedro pode ter dito: eu não, Senhor, estou contigo até o fim, estou contigo até o tutano. Mas Jesus disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Diz a Bíblia Sagrada que, estando eles horas antes no jardim do Getsêmani, Jesus Cristo estava ali se preparando para a crucificação, que eu não vou entrar na crucificação aqui, porque tenho poucos minutos, mas ali estavam todos ali, Jesus Cristo em oração, Jesus Cristo clamando ao Pai. Chegam-se os carrascos, chega Judas, Judas vai em direção a Jesus, beija Jesus, os carrascos vêm para prender o mestre amado. Pedro desembanha a sua espada, como ele disse: eu estou contigo até o fim, mestre. Ele pega a sua espada, desembanha ela e corta a orelha de um daqueles soldados. E diz Jesus: Pedro, embanha a tua espada, porventura, eu preciso disso, Pedro. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele me enviaria muitos anjos para me livrar. Minutos à frente, Jesus Cristo é levado, Jesus Cristo é preso, Jesus Cristo é açoitado, e Pedro está de longe, acompanhando tudo aquilo, vai se escondendo por detrás das pilastras, vai por ali como se nada tivesse acontecido. E alguém reconhece Pedro, diz que eles estavam sentados ao redor do fogo, e um dos que ali estavam disse: tu estava com ele, não estava? Pedro disse: eu não. Passa-se alguns minutos, uma mulher vira para Pedro, que estava ao redor daquela fogueira. Está tudo aí, no capítulo 21 e 22. Você é um deles, não é? Você estava com Jesus, não estava? Jesus disse: eu mesmo não. Certo homem, pela 3ª vez, parente daquele homem que perdeu a sua orelha, que Jesus fez uma cirurgia nele, disse: não és tu
Um deles, Jesus, aí Pedro responde: eu mesmo não. Jesus olha para Pedro, e o galo canta quantas vezes? 3 vezes. Pedro estava sendo acometido pela síndrome do filho pródigo. Pedro estava negando, Pedro estava retrocedendo, minha amada irmã, meu amado irmão. Pedro nega Jesus 3 vezes. E a partir daquele dia, Pedro começa a se afundar em seus conflitos internos. Pedro estava totalmente dilacerado. Pedro estava totalmente abalado, porque ele tinha negado 3 vezes Jesus. E ele lembrou do que Cristo disse para ele: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Aleluia. E aqui eu começo a pregar. Pedro entra num colapso. Pedro entra em conflitos internos. Aleluia. Em João, capítulo 21, depois de alguns dias que Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo ressuscita domingo, aparece para as Marias, aparece para algumas mulheres, e muitos sinais de que Cristo tinha ressuscitado era evidente. Mas ele ainda não tinha aparecido para Pedro, ainda não tinha aparecido para João, ainda não tinha aparecido para Natanael, ainda não tinha aparecido para Tiago. No capítulo 21 de João, se você puder, abre aí, é muito lindo. Capítulo 21 de João, versículo 3. Versículo 3, versículo diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco naquela noite, e nada apanharam. Sendo já de manhã, ou seja, eles passaram a noite inteira tentando pescar, e nada conseguiam. Jesus, você conhece a história, escolhe os discípulos que tinham como ofício o quê? Pescadores de peixes. E ele começa a arrebanhar aqueles homens, irmão Hélio, começa a arrebanhar aqueles homens, e dizendo: venham até mim, porque eu vou vos fazer pescadores de homens. A partir daquele dia, o seu ofício de pescador de peixe foi tirado, porque eles tinham agora um novo ofício, colocado pelo próprio Cristo, que era fazer discípulos, que era pregar o Evangelho, que era ganhar almas, que era fazer a obra. Mas quando Jesus Cristo foi crucificado, Pedro, quando nega Jesus por 3 vezes, ele falou: olha, vou deixar esta síndrome do filho pródigo, intitulada por nós nesta noite, tomar conta de mim. Vou largar tudo, vou abandonar
tudo, vou voltar para o meu ofício. Aleluia. Quem sabe você que ouve a minha voz, que tem o teu ministério, que tem a tua trajetória durante anos, e por alguma decepção, por alguma situação adversa da vida, disse: eu vou largar tudo, eu vou voltar, eu vou retroceder e vou viver a minha vida dissoluta. E fez como aqui esses discípulos estavam fazendo ao retroceder, voltando aos seus ofícios. 5 minutos para encerrar. Jesus aparece para eles e pergunta para eles: tem algo aí para comer? E aqueles homens disseram: nós não temos nada. Jesus disse: lança a rede para o outro lado. E diz a Bíblia Sagrada que a rede voltou tão cheia de peixes que eles não conseguiam levantar. Diz a Bíblia que João disse: Pedro, 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 este aí é o mestre Pedro, este aí é Jesus, o mestre amado. Aleluia, aleluia, Jesus. Pedro então ouviu que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Pedro estava totalmente encharcado nas suas práticas de antigamente, estava sem roupa, estava despido, afundado totalmente nos seus ofícios anteriores. Talvez você também que ouve a minha voz, está afundado, está despido, está despida nos teus complexos, aleluia. Mas Jesus Cristo entra com processo de cura na tua vida hoje, assim como Ele entra no processo de cura naquele momento, na vida de Pedro, aleluia, aleluia, aleluia. Diz que Pedro pega logo a sua roupa e salta do mar. Jesus diz para aqueles discípulos: venham para cá, vamos jantar, vamos comer. Será que parece com a parábola do filho pródigo lá atrás? Eles estavam vivendo os seus complexos, estavam vivendo as suas tristezas, e o pai não quis saber, a não ser: vamos comemorar. Pedro, veste a tua roupa de novo, Pedro, vamos comer, vamos jantar. Eles estavam perguntando se tinha, Jesus perguntou se tinha algo para comer, mas ao sair do lago, ele que tinha comida pronta, ele que tinha peixe, aleluia. O Senhor é o pão vivo que desce do céu. Come desse pão nesta noite, come desse peixe. E ali o processo de cura na vida de Pedro começa a ser praticado. Jesus, ele fala: Pedro, Pedro, 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, quando tu está com raiva de uma pessoa, tu não fala o nome dela completo. Jesus fala com autoridade: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aleluia. Pedro disse: tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro fica triste e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo, mestre. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava sendo curado, porque tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus começa a curar Pedro por dentro. Jesus Cristo começa a curar Pedro 3 vezes ali. E Pedro é curado daquele complexo, daquela síndrome, e começa a pregar a palavra, começa a pregar o evangelho, aleluia. Mas a síndrome do filho pródigo, não importa se tu tem 50 anos de crente, sempre vai querer te pegar, mas em nome de Jesus Cristo, ela não vai te alcançar. E se esta síndrome te pegou, Jesus Cristo está te curando nesta noite, dizendo: veste a tua roupa, Pedro. Tu me amas, Pedro, então continua fazendo a minha obra. Tu me amas, Pedro, então continua fazendo a minha obra. Tu me amas, Pedro, não pare. Jesus Cristo sobe, é assunto aos céus. Pedro prega para Cornélio. Cornélio aceita Jesus. A casa de Cornélio é liberta. Prendem Pedro, colocam Pedro dentro de uma prisão. Pedro estava lá dentro daquela prisão, e ele tira as sandálias do pé dele. Enquanto isto, a igreja, a família do Senhor, estava orando lá na igreja, lá na congregação, lá nos cultos nos lares, pela vida daquele Pedro, que já estava velho, já estava cansado de ministério. Aleluia, aleluia, lá baixo. Diz a Bíblia Sagrada que quando Pedro estava dentro daquela prisão, o anjo invade aquele lugar e diz: Pedro, 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 se coloque de pé, Pedro. Aí na tua casa, Pedro, se coloque de pé. Coloque as tuas sandálias, porque grande é a obra que eu tenho para realizar na tua vida. Não importa se tu está velho demais, calça as tuas sandálias. E o anjo disse mais: coloca a tua túnica. Diz a Bíblia Sagrada que aquele anjo tira Pedro daquela prisão, com sandália, com capa, em o nome de Jesus. Jesus, ele entra com processo de cura na tua vida, em o nome de Jesus de Nazaré. Ele entra aí nesta prisão, na tua casa, e diz: você quer largar a sandália de novo? Você quer retroceder de novo? Calça tuas sandálias, calça as tuas alcarpas, veste a tua túnica de novo, porque ainda tem uma grande obra para realizar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Espero que você tenha recebido em nome de Jesus. E eu gostaria de aproveitar, com a permissão do nosso pastor, para felicitar a minha mãe, Maria do Socorro, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, mamãe. A minha esposa, que está em casa nos assistindo com a nossa filha dentro do ventre, que ainda não nasceu, nasce daqui 1 mês e pouquinho, está lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, nosso pastor, pela confiança.